Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu, o simpósio jurídico tricolor. E bom, eu vou falar, eu vou falar o que está escrito. Depois eu vou dar uma pausa para vocês entenderem, para vocês refletirem sobre isso. Depois eu vou falar novamente, pontuando sobre o que eu acho de problemático nisso tudo. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abas assinados. E também um projeto que eu curti bastante, tá bom? Você vai entender durante o vídeo do que eu tô falando, tá? Vamos lá. Bom, o Fluminense ele realiza o segundo simpósio de direito esportivo. Meu Deus. E o evento será no Salão Nobre de Laranjeiras, dia 15 e 16 de maio. Logo aqui próximo. Só pra falar aqui, um que não estava inscrito, mas... Quer dizer, o cara lança dia 15 e 16 de maio, sendo que já é 2 de maio. Faz sentido? Não, mas tudo bem. O Fluminense realiza nos dias 15 e 16 de maio o segundo simpósio de direito esportivo do Fluminense. O evento reunirá no Salão Nobre do Clube das Laranjeiras juristas, jornalistas, dirigentes e atletas para debater temas relevantes que afetam a sociedade e o mundo do esporte. Tá? Distribuídos nos dias dos encontros, os painéis abordarão questões como racismo, assédio e ascensão social por meio do futebol. A chegada das casas de apostas e assuntos relativos ao universo jurídico no contexto esportivo também será objeto de discussão. O último painel, na sexta-feira, dia 6 e 5, debaterá o fair play financeiro e conterá a participação do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, do Internacional, o Alexandre Barcelos, e do CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, e do jornalista Carlos Eduardo Mansur, o SEM. Os interessados para realizar a inscrição através do site Simpla, não sei o que, o investimento é de R$300, mais taxa com entradas válidas para 2 dias. Estudantes de graduação e pós-graduação de curso de Direito Esportivo pagarão 150. A OAB Rio de Janeiro, por sua comissão de estágio, atribuirá 8 horas de estágio aos alunos de Direito para participação em cada dia de evento. Confira a programação completa aqui. Aí você tem justamente a abertura, né? Só para falar. Do Mário Bittencourt com o Matheus Montenegro, né? Presidente e vice. Aí depois temos a recuperação judicial e extrajudicial no futebol. Você tem o Pedro Trinengus, que é o mediador, que tem a Mônica de Pedro, o Pedro F. Teixeira, o Mário Luiz Randolph e o Juan Vasquez, né? Todo desembargador, ou até mesmo doutor e mestre em Direito. Você tem aqui na quinta-feira a Justiça Esportiva, caso recente, o desafio de reforma do CBJD, que é o Rodrigo Pastil, que é mediador, o Rafael Pestana, o Marcelo Belize, o Luiz Felipe Bulos e o Paulo Emílio Dantas, né? Vários auditores do STJD, né? como procurador, o gerente jurídico do Fluminense e também o auditor de plano do STJD e do por aí vai. Aí tem também no 15 de 5, né? Quinta-feira, mercado de bet no futebol, e aí você tem o Matheus Montenegro, que é o vice, junto com o CEO do Superbet, que é o Alexandre Fonseca, o oficial da integridade da CBF, o Rodrigo Gussen, o Luiz Otávio Veríssimo, presidente do STJD, e também o Marco Aurélio Choi, do presidente, o auditor de pleno do STJD. Tá? Aí a gente tem dia 6 do 5, né? Aí você passa para sexta-feira, que aí você tem futebol de escala social, vitórias e frustrações. Você tem o juiz Luiz Ribeiro, que é o mediador, que é o juiz de direito, e o presidente do Abrames. Você tem o Thiago Neves, que é comentarista e atleta de futebol, o Austin Coração Valente, comentarista e ex-atleta de futebol, o Ricardo Gomes, técnico e ex-atleta de futebol, e o William Douglas, que é o desembargador federal do TRF2. Aí você tem 16 do 5, né, os assédios nos estádios, para falar sobre as mulheres. Aí você tem o Marcelo Moura, que é o mediador, que é o juiz auxiliar da presidência do TST. Aí você tem a Adriana Hansi, que é a presidente da terceira comissão disciplinar do STJD. A Bárbara Coelho, que é jornalista e apresentadora.
a Renata Guarino, que é a juíza do juizado torcedor e dos grandes eventos do Rio de Janeiro, do TJRJ, e também a Marina Barreiras, do auditório do Pleno da STJD. No dia 16/5, você tem o racismo, intolerância e lutas inadiáveis no esporte, com o Leandro Carvalho, que é o mediador do professor da UERJ. Você tem a Neely Franco, sim, a ministra da Igualdade Racial. O Nicolau Dino, que é o subprocurador-geral da República do Ministério Público do Federal. O Marcelo Carvalho, que é o diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. E o Grafite, que é comentarista e ex-atleta de futebol. E para fechar, com chave de ouro, né, o maior evento, né, na sexta-feira, que é o Fair Play Financeiro, o futuro do futebol brasileiro, que contará com o Carlos Eduardo Mansur, que é o jornalista e comentarista, o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é o presidente do Flamengo, o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, e o Alexandre Barcelos, que é o presidente do Internacional. Mas lá atrás eu falei sobre isso. Você entendeu a situação que eu estou passando por aqui? Antes de a gente falar mais sobre isso, pare o vídeo, que eu vou ter que fazer rápido, né? E volte. Parou? Beleza. Então, antes de fazer sobre isso tudo, se inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, Vitor G, 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse mesmo você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Sabe qual é o problema disso tudo? É justamente quando ele fala ali: os interessados podem realizar a inscrição através do site, que é com investimento de R$300. Ou seja, eu não tenho como participar. A maior parte da população brasileira não tem como participar. Você fala sobre racismo, você fala sobre assédio, você fala sobre direitos esportivos, você fala sobre os atletas. Mas tudo isso daí, sem contar justamente com a população que mais precisa ouvir isso. A população mais pobre. Por um clube que diz pensar na pobreza, um evento caro desse de R$300, que é impossível, que pelo menos ali, do que eu vejo da torcida, pelo menos 60% não vai conseguir poder ter essa experiência. De talvez ver um presidente do Fluminense com o presidente do Internacional, o presidente do Fortaleza, de também ver, por exemplo, uma Bárbara Coelho, de ver justamente uma Neely Franco. Ou seja, esse evento, ele muito mais traz o pior do futebol, que é a exclusão social, do que qualquer outra coisa. Fala-se muito sobre e assédio, que pra mim é uma burrice. A gente não sabe o que é assédio ou não hoje. E sobre racismo, burrice. Racismo deveria também ser um fator de jogo, porque o jogo ele é lúdico e ele tem esses problemas sim dentro do ser humano. O ser humano ele é homo patiens e homo ludens ao mesmo tempo. Estão destruindo o homo ludens. Estão também tentando oferecer soluções para o homo patiens, que é o homem do lúdico, do jogo, e também um homem do sofrimento e de tentar agir sobre isso. Realmente falando, Fluminense, mais uma vez, você, ao invés de realmente melhorar a situação, deixar a situação mais barata e permitir que mais gente escute justamente o que está acontecendo lá dentro, você não fez isso. Parabéns. O maior problema hoje no futebol brasileiro é você ter que encarar o ingresso que custa quase metade do seu salário em diversos jogos. O maior problema hoje é que cada vez mais a gente tem que escolher entre ir para o jogo ou comer. O maior problema não é o racismo. O maior problema não é o assédio. O maior problema não é o jogador de futebol que quer se tornar riquinho por jogar futebol. O maior problema é o torcedor no estádio que não tem acesso a isso. Conversei com diversos torcedores que saíam, sei lá, de Angra só para ir ver um jogo do Fluminense. Mas para isso tinha que batalhar e demorar 3, 4 meses para poder chegar próximo a poder ver o jogo. E mesmo assim, ele ainda faz esse trajeto todo sem beber água, muitas das vezes. Só chegando em casa para beber água.
em que ele fica quase 8, 9 horas sem beber água. Em que ele tem que toda hora ele ir ali no bebedouro do Maracanã para beber uma água. É isso que vocês querem? É só uma reflexão. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, vídeos de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.